Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, essa é a nossa primeira reunião de 2026. Desejamos a todos um ano repleto de bênçãos, de muita paz, de muita harmonia, de muita perseverança. Que assim seja. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos conectando com a espiritualidade amiga. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que possamos nesse novo ano aprender ainda mais com as tuas lições, nessa jornada de crescimento, que tenhamos muita luz em nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá. Hoje com o livro Pensamentos que Ajudam, José Carlos de Luca. Meu amigo espiritual. Deus colocou ao lado de cada um de nós um amigo espiritual, conhecido por muitos como anjo da guarda, que nada mais é do que um espírito superior, incumbido de nos proteger durante a nossa vida na Terra. É uma demonstração maravilhosa do quanto Deus ama cada um de nós, pois ordena que um espírito de luz nos guarde desde o nascimento até a morte, e muitas vezes nos guia na vida espiritual. Mas é bom compreender de que forma ele nos guarda e protege. Ele não vai substituir nas atitudes positivas, ele não vai nos substituir nas atitudes positivas que precisamos tomar. A missão do anjo guardião é a de um pai em relação ao filho. Ele se esforça para nos conduzir por bons caminhos, orienta-nos com seus conselhos, sustenta-nos a coragem no momento das dificuldades e consola-nos nas aflições. Ele está sempre nos influenciando positivamente através de modos variados, mas a nossa compete a direção que damos aos nossos pés. Então, existe um pouquinho de confusão com relação à função de um anjo da guarda ou de um mentor, como a gente fala no espiritismo, um guia espiritual, como é dito nas religiões de raiz de matriz africana. Eles usam a expressão guia espiritual. A Igreja Católica, por exemplo, usa o anjo da guarda. Nós, espíritas kardecistas, usamos o termo mentor espiritual. No fundo, é tudo a mesma coisa. Então, nós nascemos e para que não façamos tanta besteira, Deus nos permite ter a companhia de um benfeitor que irá nos acompanhar durante a nossa existência. Mas esses irmãos que nos acompanham durante a nossa existência, durante a nossa vida aqui encarnados, eles não são nossos babás, né? Eles não ficam ali 24 horas por dia ao nosso lado, porque na espiritualidade somos todos, como somos ocupados aqui encarnados, também na espiritualidade, entre os desencarnados, eles estão sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupados com a própria evolução deles. Então, eles têm uma finalidade de nos orientar, de nos ajudar, mas não de ficar ao nosso lado o tempo inteiro como se fosse nossa babá ou nosso babá. Na realidade, se assim fosse, o nosso livre-arbítrio estaria violado, porque a gente ia virar um robô, a gente ia ficar o tempo inteiro sendo guiado pelos mentores espirituais, pelo anjo da guarda, e não é assim que funciona. Primeiro, nós precisamos dessa conexão através da nossa própria ação. Então, muitas vezes, quando a gente se vê num momento de uma encruzilhada na vida, nós pedimos a Deus e pedimos a assessoria,
pedimos a colaboração desse nosso irmão mais velho, desse nosso irmão benfeitor, que um dia nós também seremos, para nos ajudar, para nos aliviar naquele momento ou de indecisão ou de aflição. Mas ele não irá dizer faça isso ou faça aquilo. Esses irmãos benfeitores, eles vão simplesmente nos inspirar, eles vão nos ajudar a não fazer tanta besteira, a não tomar decisões muito errôneas que poderão trazer prejuízo até de ordem física a nós, né? Por exemplo, você está andando numa estrada e está entrando por uns caminhos meio estranhos ali, num lugar escuro, e aí você de repente tem aquele estalo, acho melhor eu não ir por aí. Muitas vezes é o seu irmão mais velho ou seu espírito protetor que está te sugerindo que aquele lugar pode não ser apropriado para que você siga por ali, porque pode ter uma emboscada, pode ter um bandido, pode ter um carro parado e que você não enxergue no escuro e possa se acidentar. Então, sempre quando a gente tem uma intuição, quando a gente tem uma inspiração divina, devemos nos atentar, porque muitas vezes é com a finalidade de nos livrar de uma roubada. Eu mesmo posso garantir que muitas vezes no decorrer da minha vida, mesmo tendo todo o conhecimento sobre os mentores, os anjos guardiões, eu tive intuição em algumas situações, opa, não devo fazer tal coisa, e insisti, ignorei aquela inspiração divina e me dei mal. Isso acontece com todos nós, mesmo com pessoas que têm o conhecimento, que são cristãos, que são espiritualizados, até mesmo que têm de outro segmento religioso, que não são cristãos, são budistas. A proteção, ela sempre existe, com outros nomes, dependendo do lugar que a gente esteja, mas a finalidade é a mesma. E às vezes a gente tem essa intuição, tem essa ajuda do alto e nós insistimos com ignorância ou com prepotência e nos damos mal. Então, como a gente faz para estar sempre sendo ajudado pela espiritualidade? Em primeiro lugar, se a gente parte do pressuposto de que esse nosso guardião, ele é de uma envergadura espiritual mais elevada, isso significa que se eu estiver numa vibração muito baixa, negativa, eu não vou estar na mesma dimensão desse nosso amigo espiritual. Então, ele não vai nos ouvir. Se eu estou lá num lugar com muita bagunça, usando droga, fazendo um monte de coisa que é de uma vibração muito baixa, eu não vou estar na mesma dimensão do meu mentor, nem próximo a ele. E provavelmente ele vai estar me vendo, ele vai estar tentando se comunicar comigo, mas eu não vou alcançar essa inspiração. Por quê? Porque eu estou com ondas de rádio. Eu estou no AM e ele está no FM, então a gente não vai conseguir essa comunicação. Então, o que leva a crer que quanto mais eu estiver levando uma vida equilibrada e virtuosa, maior a possibilidade de que eu esteja em contato com os meus amigos espirituais e com o meu mentor, com o meu anjo da guarda. Então, eu preciso estar sempre em oração, todos os dias fazendo uma oração, tentando ao máximo. A gente não consegue, a gente cai, né? A vibração cai mais do que fica elevada, mas tentando vigiar, como disse Jesus, orai e vigiai. Quando ele disse orai e vigiai, ele está dizendo vigiai seus próprios pensamentos, vigiai suas próprias condutas. Então, se a gente está vigiando a nossa própria conduta e o nosso próprio pensamento, nós vamos elevar a nossa vibração e vamos ter uma conexão muito maior
com os amigos de luz e com o nosso mentor. E isso vai nos adiantar muito, vai nos ajudar muito a errar menos, a acertar mais. E, como eu disse, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor, ele não está à nossa disposição porque ele tem muita coisa para fazer. Mas se nós elevamos nosso pensamento e pedimos a ajuda deles, solicitamos essa ajuda porque estamos confusos, ou tristes, ou aflitos, essa ajuda do alto ela chega. Então, esses irmãos, eles também estão numa escala evolutiva. Eles também estão evoluindo. E quando eles se propõem a ser um amigo espiritual, um anjo da guarda, um mentor de um de nós aqui encarnados, ele está trabalhando pela própria evolução deles. E nós, no futuro, faremos a mesma coisa quando estivermos com nossa espiritualidade mais elevada. Mas ele não vai mudar o nosso rumo, ele não vai mudar a nossa trilha, somos nós que seguimos, somos nós que fazemos escolhas, o livre-arbítrio é nosso, a virtude e o vício é nosso, a escolha é nossa. O que chama atenção no texto também é a bondade de Deus. Deus determinar um irmão que vai nos acompanhar por uma vida toda. Então eu queria que todo mundo se perguntasse qual foi a última vez que eu, em pensamento, agradeci esse meu irmão, que me acompanha todas as vezes que nós o solicitamos. Muitas vezes no nervoso, na irritação do dia a dia, a gente busca fugas, né? Busca meios de tentar se equilibrar por meio de drogas, álcool, conversar às vezes com uma pessoa que a gente nem sabe se é realmente um amigo, se é uma pessoa que realmente se importa com a gente. E Deus colocou esse irmão desde que nascemos, para nos acompanhar durante toda a nossa jornada. E nós simplesmente não agradecemos o trabalho desse irmão. Veja que, vamos colocar dessa forma, a função dele, né? Ele não está ali para que a gente fique agradecendo. Não é esse o objetivo e não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas é o ponto onde que o nosso coração toca nesse agradecimento. O agradecimento a Deus por disponibilizar esse irmão, o agradecimento a esse irmão por estar todo o tempo ao nosso lado quando a gente assim o solicita. Basta que a gente eleve o pensamento, faça uma prece, peça uma intuição. É muito comum, quando a gente está estudando o Espiritismo, né? As pessoas começam a estudar porque querem se tornar médios, então tem aquele que já tem a mediunidade de visão, de ouvido, mas o que a gente mais escuta é a intuição. Eu tenho uma intuição aguçada. O que é isso, na realidade? Nada mais é o trabalho desse irmão que está nos intuindo ao caminho que nós temos que tomar. Como a Cris falou, eu quero ir por um caminho, ele intui a gente a não ir. E nós, por teimosia, vamos por aquele caminho e quebramos a cara. Basta simplesmente a gente ficar ligado a essas intuições. Sim, a grande maioria tem a mediunidade de intuição. Mas quando eu não dou atenção nem para a minha intuição, como é que vamos fazer, né? Então veja que nós temos a ajuda do alto 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 no mês. Basta que a gente eleve o pensamento e peça ajuda a esse nosso irmão. Exatamente, né? Sermos gratos até por essa benesse, por essa bondade de Deus, pela bondade desse irmão e entendendo que a responsabilidade é nossa, inclusive na capacidade de conexão com esse irmão mais velho que está ali para nos ajudar. E ter humildade de entender que às vezes a gente precisa dessa ajuda. Eu não preciso imagina, ter que ficar pedindo para o anjo da guarda. Eu sei o que eu estou fazendo, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, eu sei tudo,
ser passagens da Bíblia, tudo bem. Só que nós estamos na matéria, a matéria é muito grosseira e, de uma certa forma, ela nos arrasta para o que é mais de vibração mais baixa, mais atrasado. Mais negativo. Mais negativo, exatamente. Então, o mentor, ele é aquele que vai dar aquele puxãozinho assim, sabe? Vai pegar a tua mão e vai falar, olha, cuidado, você está escorregando aí por um caminho que vai te fazer muito mal. Então, é sobre isso, gente. Nossa primeira vibração do ano é para nos lembrar que no ano de 2026, 365 dias do ano, teremos sempre, como sempre, na nossa vida toda, um mentor espiritual que nos ajuda, e para isso a gente tem que se ajudar para receber essa colaboração do nosso irmão mais velho. É isso aí. Vamos ver nossas vibrações. Chegou aquele momento onde nós vamos unir nossos melhores pensamentos e doar aos mais necessitados. Novamente fechando nossos olhos. Vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, a presença de nossos mentores amigos, nos envolvendo em energias de amor, de paz, de perseverança, de muita fé. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, por aquelas que choram a perda do ente querido, por aquelas que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, que têm problemas de relacionamento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos dos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de suas casas, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais astral, aos educandários, que possa ser envolvido em energias de paz, de fé, de perseverança, de muita luz. Que a Tua presença, Jesus, traga nesse ano de 2026 muita paz aos nossos lares, muita proteção aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor, essa energia de luz, de proteção, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Que esse ano de 2026 possamos ter mais paz no mundo, que possamos elevar mais os nossos pensamentos, nos conectar mais com a espiritualidade amiga e vibrar em energias de amor, energias de paz, de luz, de perseverança, fé, de muito amor. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos dela beber, nos alimentar, curar as nossas enfermidades, fortalecer o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que neste ano de 2026
possamos elevar nossos pensamentos de agradecimento a Deus, de agradecimento ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, que nos acompanha por toda essa encarnação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a presença de todos, né, que nos acompanham nas nossas vibrações, que possamos continuar nessa grande rede de amor e de luz pelo ano todo de 2026, perseverando, firmes no propósito de falar do bem, falar do amor, falar das virtudes, nesse planeta que está tão pesado, com tanto conflito, e inclusive com guerras, né, e ameaças de guerra entre os países. E que nesse ano 2026 nós possamos estar cada vez mais unidos. E não se esqueçam, né? Continuem nos seguindo na página e não se esqueçam que nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Até a próxima semana. Tchau, tchau.